Ora, boa tarde a todos os nossos sócios e simpatizantes da Associação Esquinas. Estamos hoje com um ilustre convidado, um ilustríssimo convidado, o Sr. Embaixador Francisco Henriques de Silva, ah, um homem com um grande passado diplomático, foi diplomata na Guiné, ah, teve agora recentemente a edição de uma obra que nós iremos comentar a seguir, muito relevante e fundamental para os dias de hoje e para o tipo de combate que nós atravessamos nos dias de hoje. Aproveito primeiro para saudar o Sr. Embaixador e agradecer a sua presença aqui connosco na Associação Esquinas. E se quiser fazer assim uma breve apresentação do seu passado, do seu trajeto, está à vontade. Bem, muito obrigado pelo convite, tenho o maior gosto em comparecer e obrigado pelas Obrigado. amáveis palavras de introdução. Ora bem, eu comecei a minha carreira diplomática em 1975, portanto, numa altura quente da vida portuguesa, Sim. e depois tive uma longa carreira ao longo de 30 e muitos anos, 37 anos ou 36, não me recordo bem exatamente, onde estive em vários países e finalmente fui diretor-geral de assuntos multilaterais. Fui embaixador na Guiné-Bissau, na Costa do Marfim, na Índia, no México e na Hungria, onde terminei. Portanto, mais ou menos este é o meu percurso. Entretanto, eu escrevi livros sobre a Guiné-Bissau, sobre a guerra da Guiné-Bissau, a guerra civil, que teve lugar entre 98 e 99, e vários outros de caráter biográfico, relativos não só à vida militar, porque eu cumpri o serviço militar na Guiné, e depois fui lá embaixador, o que é um caso relativamente inédito. Ou seja, quem Uhum. cumpriu o serviço militar em combate na Guiné-Bissau e que depois foi nomeado embaixador para o mesmo país. Bom, enfim, basicamente esta é a minha vida e publiquei vários livros de caráter autobiográfico e outros de investigação, e este é o meu último livro, como mencionou, Guerras Culturais e as Ameaças Woke. As ameaças. E o Sr. Embaixador escreveu, obviamente, este livro motivado pela urgência que, que vivemos, a urgência moral, ou, por outras palavras, a moral, dependendo de como quisermos ver. E efetivamente eu sei que o Sr. Embaixador tem investido muito a sua investigação a este tema. O que é que o Sr. Embaixador considera ou definiria o termo woke que é tão usado hoje em dia na opinião pública e nos mídias? Bom, o termo woke trata-se de um movimento que visa a justiça social e parte de uma perspectiva radical de esquerda. Mas não só, porque isto é alimentado por um hiperliberalismo irrestrito. Ou seja, quando as pessoas se situam só, digamos, no lado esquerdo do espectro político, estão a ver mal o problema, porque tudo isto é alimentado porquê? Pelo hiperliberalismo sem restrições. Digamos, o individualismo levado ao extremo, o relativismo, o hedonismo, enfim, todo esse Uhum. tipo de tendências modernas da sociedade estão presentes. E é isso que leva, de facto, a este fenómeno e à dimensão que tem hoje em dia. Para mim, o fundo é uma tentativa de mudança de matriz de civilização e de cultura. Portanto, neste momento pretende-se abolir a matriz de civilização ocidental, de cultura ocidental, portanto, com base nos valores judaico-cristãos e também no legado greco-romano, para além da ciência, da tecnologia e de tudo aquilo que conseguimos ao longo dos séculos, para fazer disso tábua rasa e criar um novo homem, uma nova cultura. Efetivamente, o Sr. Embaixador, não referindo só à apresentação, mas também é formado em História, como eu, e nós sabemos exatamente que as bases do Ocidente era exatamente o que o Sr. Embaixador estava a dizer, que é o cristianismo, a Igreja Católica, é o direito romano e o pensamento grego. E o Sr. Embaixador
de que maneira é que acha que estes agentes do wokismo, quais são as formas de atuação que eles têm para destruir estes três pilares e os restantes que também mencionou? Bom, os três pilares, no fundo, é Jerusalém, Grécia e Roma. Portanto, é isto, no fundo. Jerusalém, no fundo, são os princípios morais e religiosos, e, por outro lado, a Grécia traz-nos a filosofia, traz o princípio, o dialbar da ciência, e Roma traz-nos a administração e o direito. Basicamente é isto. Ora, o que se passa aqui é o seguinte: o wokeismo pretende, no fundo, desconstruir toda esta narrativa que informou a nossa história e a nossa cultura durante séculos. Portanto, chegamos neste momento a uma encruzilhada no século XXI em que se pretende fazer tábua rasa e, a partir daqui, deste zero, deste terreno sem nada, construir alguma coisa de novo, que é o que eles pretendem. Basicamente, assentam em 3 ou 4 conceitos, ou seja, uma dicotomia entre opressor e oprimidos, dominador e dominados, e, portanto, vão buscar, por um lado, a inspiração marxista, digamos assim, e, por outro lado, dentro desta ideia de liberalismo à outrance, liberalismo irrestrito, sem fronteiras, sem baias. Basicamente, digamos, é isto. Agora, a partir daí que tudo isto foi construído. Eu comecei a perceber deste problema quando vivi nos Estados Unidos e, a certa altura, aparecia muitas vezes a ideia do politicamente correto. E eu comecei a ficar intrigado o que é que isto queria dizer. O politicamente correto, no fundo, é um precursor do wokeismo. Íntegro, obviamente, hoje. Mas é um precursor do wokeismo. Porquê? Porque o politicamente correto, no fundo, vem-lhes dizer que a narrativa que nós ocidentais temos não está de acordo com os tempos. Portanto, tem que ser alterada, tem que ser desconstruída. A ideia basicamente é esta. Sabe, o Sr. Embaixador, por exemplo, quando o Sr. Embaixador estava a referir a questão do wokismo, eu estava aqui a pensar, quando estava a falar da realidade do oprimido e do opressor, portanto, destas dualidades, aquilo até me faz lembrar, uma vez que essa é a sociedade a partir do qual se deram todas as revoluções, inclusivamente de ataque à igreja, que é a chamada a dicotomia maçónica da águia bicéfala, a ordem através do caos. Portanto, a conquista através deste princípio, ordem através do caos. E de facto, o seu embaixador e as restantes pessoas têm verificado que agudizou-se muito este conflito entre o homem branco e o homem negro, o homem heterossexual e o homem não heterossexual, entre o cristão e o não cristão, entre o cristão e o ateu. Enfim, acha que nós até vimos, né, há pouco tempo, quando houve aquela situação das estátuas vandalizadas aqui em Portugal, na América, acha que a base de tudo isto é então essa filosofia wokista? Sim, o wokeismo nasce, portanto, nos Estados Unidos como, digamos, um movimento que tem por base a comunidade negra. Uhum, Isto surge, salvo erro, em 2014, como movimento, quando um negro é assassinado em Ferguson, no Missouri, e a certa altura a palavra código, a palavra-chave que utilizavam na comunidade negra era woke. Woke é uma corruptela de awake, ou seja, estar desperto. Portanto, uhum. utilizavam a palavra woke. Isso significava que eles eram contra a ordem estabelecida e pretendiam justiça racial. Isso começa assim. Evidentemente que há precedentes, não é? O movimento não nasce de um momento para o outro, ou seja, não podemos estabelecer uma data, apareceu nesta altura. Nesta altura aparece um movimento que depois se estrutura e que a partir daí ganha dimensão e ganha projeção. Portanto,
2014 em diante é que o wokeismo começa, de facto, a desenvolver-se. Esta é a minha visão, mas evidentemente que existem antecedentes, muitos antecedentes. Mas o professor, por exemplo, nessa questão que estamos aqui a falar, na área que nós estudamos, por exemplo, esta questão, este absurdo agora destas estes recentes delírios de se querer pagar às colónias, devolver às colónias determinado património, compensar as colónias determinadas circunstâncias históricas, isto leva-nos àquele princípio histórico que se deve levar em conta, que é o do não anacronismo, ou seja, não podemos olhar para o passado com os olhos, há Depois 400 anos, por exemplo, com as lentes do presente, até um absurdo. Eu, eu até costumo dizer na brincadeira que isto era a mesma coisa que nós ficarmos muito chateados com os lusitanos, ou um grupo de vegetarianos ficar muito chateado com os lusitanos por estarem a comer javalis e outros, e outros animais, não é? Não, ou seja, é um absurdo. Mas o senhor embaixador, ainda por cima com a sua experiência diplomática, nomeadamente na Guiné, nessa altura você sentia que os guineenses tinham esta necessidade de serem recompensados, ou isto é uma coisa que partiu de cá, através do wokeismo, de Portugal, e não de lá? Eu nunca senti, na Guiné, nunca sentia que a população guineense quisesse algum tipo de compensação. Jamais, em tempo algum. Uhum. Pretendiam sim, era uma cooperação estreita, cooperação com as autoridades portuguesas, enfim, no pressuposto de que era um país independente e que lidavam com outro país independente, que por acaso tinha sido a potência colonizadora, mas que, portanto, pretendia estabelecer uma atmosfera de amizade e de concórdia para fins comuns. E nunca notei essa ideia de procurar uma compensação, não. Suponho que essa ideia é algo que nasce aqui e que é transposto para lá. Mas, enfim, esta é a minha opinião. Ora bem, eu queria também dizer aqui o seguinte: é que, voltando ao ponto inicial daquilo que me perguntou, a história é o que é e nós não podemos alterá-la. Os factos são factos. Como dizia o C.P. Scott, que foi o fundador do moderno jornalismo, ele dizia: comment is free, but facts are sacred. Ou seja, o comentário é livre, mas os factos são sagrados. Portanto, cada um pode opinar o que quiser, mas não pode alterar os factos. Neste momento, o que se assiste é uma distorção dos factos, uma alteração voluntária dos factos, para se criar uma nova narrativa. E essa nova narrativa é uma narrativa ahistórica, na medida em que, exato, na medida em que não há mentalidade da época, nós não nos situamos na época, e além disso não há, digamos, mentalidade histórica. Portanto, pretende-se que o passado era igual ao presente. Não era. O passado não é igual. É impossível. Portanto, por exemplo, um homem do século XVI, a escravatura, vamos dar um exemplo concreto, era aceite. Era perfeitamente legal. Era perfeitamente legal. E, portanto, havia juízos morais sobre a escravatura. Sim, senhor, mas isso era legal. Era perfeito e era aceite. Só muito mais tarde é que se cria a consciência de que, de facto, era um problema complicado, um problema grave do ponto de vista ético e que devia ser abolido e que essa legalidade devia terminar. Mas durante muito tempo não foi assim. Por exemplo, se perguntar a um homem dessa época se ele preferia que fossem construídas igrejas ou hospitais, ele diria imediatamente que queria construir igrejas, porque ele queria salvar a alma, o corpo não lhe interessava. Isso era a mentalidade do século XVI. Nós não podemos transpor isso para os tempos modernos, pensar de maneira diferente, como é óbvio. Não sei se me fazem entender. Sim, sim, sim. Não, até porque sabe que a doutrina católica que até nos ensina que o homem tem a moral do homem é regida por uma lei natural, é uma lei natural instintiva do bem ou do mal.
só que vai sendo moralmente aperfeiçoada ao longo dos tempos, ou aperfeiçoada ou degenerada. Nós, neste momento, na minha opinião, estamos numa fase de degeneração da lei natural. Mas é aquilo que o seu embaixador diz, ou seja, é incomportável e antipatriótico que um conjunto de apedeutas de hoje em dia, pessoas como Raquel Varela, pessoas como o Ascenso Simões, que até propôs demolir o padrão dos descobrimentos, estejam a diabolizar os nossos antepassados que, levando a cabo façanhas heroicas e que exigiam, demandavam muita coragem, em nome, alguns de causas maiores, outros de causas não tão grandes, mas ainda assim que demandava muita coragem, reduzir isso a pó, em pó, apenas porque aos olhos de hoje, algumas das práticas eram erradas. E esquecendo completamente que nós até fomos dos países, dos reinos, que tivemos uma maior proximidade com os indígenas, permitimos o casamento misto, fomos dos primeiros a abolir a escravatura, os nossos jesuítas lutaram pelos direitos indígenas, etc. Mas o senhor embaixador já nota, por exemplo, na questão da educação, do ensino, já nota esse domínio woke muito forte, ou não? Ou acha que ainda é cedo? Não, já se nota no ensino. Eu queria dar-lhe um exemplo concreto, não, o exemplo não é português, é dos Estados Unidos, mas é importante, é 1619. 1619 é uma data, neste momento, uma data mítica, em que dizem alguns americanos, e enquanto uma jornalista que ganhou até o prémio Pulitzer, que 1619 é a data fundacional dos Estados Unidos. Na medida em que chegou um navio com um carregamento de escravos, com 40 escravos, à costa leste dos Estados Unidos, e que a partir daí o país foi construído. Ou seja, isto vem bolir com todo o conhecimento histórico que há. O país não foi de facto fundado desta forma, e por outro lado, o que acontece é isto, é que o aparecimento de escravos nos Estados Unidos, obviamente, ou no que depois para os Estados Unidos, obviamente que é uma questão importante, mas vamos esquecer todo o passado colonial britânico, vamos esquecer George Washington, Jefferson, etc. Toda esta evolução que houve, a Constituição de 1776, Sim, a sim. independência de 1776, vamos esquecer tudo isso, ou seja, pretende-se criar uma nova narrativa. Essa narrativa é altamente estabilizadora na medida em que as pessoas, no fundo, estão apegadas aqui a um conceito de história que é este. O país nasceu com uma revolta contra os britânicos, nasceu com George Washington, com Thomas Jefferson, com a Constituição que foi criada na altura, com a separação da Grã-Bretanha, e, portanto, vai introduzir um elemento completamente fora da caixa, como se costuma dizer. Ou seja, 1619, isso é que é importante, a chegada de um barco com o carregamento de escravos, isso é que é importante. É a pergunta que faz. Ou seja, isto vai distorcer completamente a história e vai criar a maior das perplexidades aos jovens, e não só aos jovens e adultos, como é óbvio. Sim, sim, e é engraçado estar a dizer isso. Eu não sabia disso, mas eu acho que, por exemplo, os discursos que foram feitos aqui no 10 de junho, que nós na associação fomos extremamente críticos, já estavam. Sabe o que é? Eu já chego a um ponto em que eu, antes sequer de ver a cerimónia, eu já sabia o que é que se ia. Não é? Já sabia o tipo de discurso que se ia fazer. Que era o discurso de condenação, que era o discurso de desprezo, o discurso antipatriótico, antinacional. Ou seja, é inacreditável como isto já chegou às mais altas instâncias dos poderes dos Estados, não é? O, o- por exemplo, nós agora estamos graças a Deus que aquilo não foi para a frente, quando se queria fazer aquele museu dos descobrimentos, mas o museu dos descobrimentos que revelassem a face oculta dos descobrimentos e coisas assim parecidas. Isto já tem alguns anos. Mas depois é interessante que
se sou embaixador, se as pessoas, ou seja, esse lado de esquerda, de extrema esquerda ou dos liberais aceitam pacificamente um museu desses, a condenar os descobrimentos, mas se for para fazer um museu histórico em Santa Combadão do professor Oliveira Salazar, já não se pode. Tá? Isto é uma hipocrisia tremenda, não é? E, Bem, e eu acho, se me permite, só uma pequena observação, sim. eu não vou entrar em muitos pormenores nessa matéria, até porque sai um bocadinho fora daquilo que estávamos a debater, mas basicamente o que se passa por naqueles discursos é o politicamente correto. Neste momento, grande parte da classe política, e não só, e académica, pretende-se ter uma narrativa, um discurso, uma retórica que esteja o mais possível afinada, o mais possível sintonizada com o que é considerado politicamente correto. Consequentemente, Uhum. tudo aquilo que não seja politicamente correto é pura e simplesmente afastado. E a ideia é essa, para transmitir E- um discurso de correção e que não seja suscetível de ser contestado por parte digamos, da esquerda ou dos hiperliberais. Exatamente, exatamente. Não, enfim, eu acompanho perfeitamente o que o seu embaixador está a dizer. E eu até aproveito, olha, dentro disso que me estava a falar, que nós aqui já falámos deste ponto do revisionismo histórico, tem a ver com o seguinte: o seu embaixador acentua muito a sua argumentação em três pontos essenciais que estão na base, digamos assim, do wokismo, que é o António Gramsci, a Escola de Frankfurt e o pós-modernismo. Gostaria de desenvolver um bocadinho estes pontos para aqueles que nos vão ouvir perceberem melhor os Bom, conceitos. comecemos, portanto, com António Gramsci. António Gramsci é um filósofo comunista italiano e ele verificou a impossibilidade de uma revolução bolchevique em Itália. E, consequentemente, ele pensou numa alternativa à Revolução Bolchevique. E a alternativa à Revolução Bolchevique residia precisamente, digamos, numa revolução cultural. Ele disse: não tomem quartéis, tomem, sim, Uhum. jornais, igrejas, estabelecimentos de ensino, universidades. É por aí que nós faremos cair a sociedade tal qual se encontra, o regime tal qual se encontra, e implantaremos o novo homem. A ideia é esta. Ou seja, é pela via da cultura que destruímos a sociedade atual. Bom, basicamente é isto, eu não vou entrar em grandes pormenores. Nem na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, portanto, é uma escola que tem vários nomes, Theodor Adorno, a Marcuse, Erich Fromm, etc., vários filósofos e pensadores alemães que foram perseguidos pelo nazismo e que foram para os Estados Unidos, principalmente para a costa leste, designadamente a Universidade de Colômbia e outras, e aí eles desenvolveram a chamada teoria crítica e tentaram combinar, portanto, ideias também de Marx, aplicadas, portanto, a uma nova situação em que basicamente fazia uma junção com, com Freud. Portanto, fazia a Ah, ligação. Por exemplo, é o caso de Marcuse, que escreveu até sobre o assunto. Na escola de Frankfurt é a teoria crítica, tudo é criticável para eles, designadamente tudo aquilo que o Ocidente produziu e que nós, a justo título, consideramos que é a nossa herança cultural. Tudo isso é sujeito a uma crítica feroz por parte desse grupo. Finalmente, chegamos aos pós-modernistas franceses, Derrida, Rorty, Rorty não era francês, era americano, e Foucault. Aqui eles entram num outro aspecto que é a desconstrução. Tudo é um construto, tudo é relativo, é o relativismo e, portanto, e o conceito de desconstrução. Tudo é o construto e o construto pode ser desconstruído. Portanto, basicamente, aqui tem os três elementos, ou seja, o Gramsci é a cultura pela cultura que nós
conseguimos alcançar o poder, conseguimos alterar, portanto, a sociedade. Isso contraria as teses marxistas puras, não é? Porque na medida em que os marxistas, no fundo, acertam o princípio de que a economia é que domina a infraestrutura, a economia é que domina a superestrutura, e, por outro lado, tem a escola de Frankfurt, é a teoria crítica em que, olha, cito o exemplo, no caso de Marcuse, ele dizia, entre outras coisas, que a liberdade de expressão não podia ser plena para a direita, na medida em que a direita não podia ter a liberdade de expressão plena, porque isso contrariava o progresso da própria sociedade. Aí está a ver digamos, o espírito ditatorial que informava o pensamento da Escola de Frankfurt. Quanto à desconstrução, repare que, e quanto ao relativismo dos padres modernistas franceses, é o próprio Papa Bento XVI que, sim. de certa forma, põe o relativismo e diz que o relativismo é o maior mal deste século. Há absolutos. Nada é o relativo, não explica tudo. Pelo contrário. Bom, Sim. essa é uma explicação muito sucinta e muito por alto dos autores. Eu não vou entrar em pormenores, não é? Mas é muito interessante o que o seu embaixador disse, até me tirou as palavras da boca quando eu ia falar do Papa Bento XVI, e curiosamente, há 100 anos atrás, o Papa, que é um Papa santo, ou se calhar dos Papas mais importantes da história da Igreja, que é São Pio X, ele também foi um acérrimo crítico do modernismo, da filosofia modernista, e já estava a alertar a sociedade dos perigos que daí iriam advir. Portanto, há 100 anos atrás, e realmente o mundo não o escutou, e por consequência estamos nesta situação, neste marasmo. O seu embaixador acha que, ainda há bocado falou de uma coisa muito interessante, em que falava que a liberdade de expressão, a direita não podia ter a liberdade de expressão plena. Não será que é isso que nós vemos hoje em dia na comunicação social? Portanto, onde há enfim, os comentadores, supostamente de direita, ou as pessoas conservadoras, ou as pessoas cristãs, são um bocadinho ostracizadas. Aquela coisa estranha de, por exemplo, o Bloco de Esquerda ou o Livre, que só têm um punhado de deputados, agora o Bloco só tem um, terem um tempo de antena gigantesco, e durante muito tempo os outros partidos de direita, nomeadamente o Chega, antes de crescer, raramente era convidado. Isso não estará a acontecer hoje em dia na prática? Isso é ilustrativo daquilo que eu disse. Quer dizer, o que Marcuse defende é precisamente aquilo que está a passar nesse setor. Ou seja, neste momento, nós é que temos a razão, nós é que somos, portanto, os eliminados, e estes não Sim, têm direito de aparecer. Estes são completamente marginalizados, têm que ser marginalizados, têm que ser cancelados, porque a cultura de cancelamento é, de facto, uma das características fundamentais do wokeismo. Repare bem este ponto, que é muito importante, e nós falámos nisso, creio que em conversa particular. sim. No fundo, o que se passa aqui é isto. Nós, quando temos o pecado original, nós cristãos temos o pecado original, e o pecado original é Uhum, redimido pelo batismo. E, portanto, uhum. a partir daí, a norma apaga-se. No caso do wokismo, a marca é indelével, porque repara bem numa coisa. Se eu nasci branco, se sou homem, se sou heterossexual, eu não posso mudar a cor da pele, é impossível. Não posso mudar a cor da pele, não posso mudar o sexo, também não é possível. Ou seja, são, digamos, operações que não conduzem a nada, e por outro lado, sou heterossexual. Nesse caso, sou homofóbico, porque tenho uma Exatamente. orientação que não é a dos outros. Consequentemente, aí o que acontece? É, no fundo, digamos,
o messianismo calvinista que determina basicamente a orientação do wokeismo. Portanto, aí não há remissão possível. Quanto que no cristianismo há remissão, aqui não há remissão possível. É muito bem visto, e essa analogia com o calvinismo faz todo o sentido mesmo, porque é como a pessoa já está condenada à nascença, não é? Exato. E está condenada, não pode sair, não é? É, É o conceito de predestinação. é o conceito, exatamente. Porque o seu embaixador vai já, ou seja, quando vai confrontar pessoas como estas, o que elas costumam dizer é: Ah, tu és privilegiado. E eu só me apetece perguntar: Mas como é que tu sabes que eu sou privilegiado? Tu sabes o passado da minha vida, sabes exatamente o que eu passei, sabes exatamente privações que eu possa ou não ter tido. Eles partem desse princípio, ainda antes de saber quanto dinheiro tenho, qual é a minha profissão, qual é o meu estatuto, qual é a minha história de vida. Apenas porque sou branco, tenho cidadania europeia, e por aí vai, não é? Portanto, eles partem logo dessa premissa, que nós somos uns privilegiados, não é? E que não temos direito de fala relativamente a este tipo de assuntos, assuntos de raça, do aborto, de outras coisas. Nós não temos esse direito de fala. E o que é muito interessante também, repara, eu não sei se o, se o seu embaixador soube, agora no Brasil houve um humorista que foi condenado exatamente à prisão, 8 anos de cadeia. exato, exato, 8 anos de cadeia, por causa de uma piada que eu acho que tinha a ver com uma referência a uma criança, pronto, aquele tipo de humor, chamado humor negro, não é? Mas, ou seja, mas se aquela piada atingisse, por exemplo, um católico, ou atingisse um conservador, ou coisa parecida, não aconteceria nada. Mas como atinge uma minoria, Bom, aquilo. já agora, se me permite, eu gostaria de esclarecer aqui um ou dois pontos. Em primeiro lugar, no wokeismo há um conceito que é o conceito defendido por uma das mais famosas feministas, a Judith Butler, que é o da interseccionalidade. O que é que isso significa? Uhum, Eu vou-lhe dar um exemplo. Se nós temos uma médica que São Tomense, ela no fundo é discriminada pelo facto de ser negra. É sim. discriminada pelo facto de ser mulher. É discriminada pelo facto de ser estrangeira. E, além disso, tendo tirado o curso de medicina, será que obteve o curso de medicina por especial favor? Isto é ao abrigo das cotas minoritárias. Ou seja, no fundo, a interseccionalidade o que significa é isto: é que a pessoa é oprimida segundo vários ângulos, segundo várias perspectivas. Pelo sexo, pela nacionalidade, pela cor da pele, pelas habilitações. Está a ver a dimensão do problema. Isto é, de facto, isto é o wokeismo. É basicamente isto. É preciso que as pessoas compreendam que isto é uma aberração. Uhum, Além disso, como sabe, um dos conceitos que foram postos em prática é o chamado DEI, que é a diversidade, equidade e inclusão. A diversidade, equidade e inclusão, que inclusivamente o anterior governo americano aplicou isto numa escala muito grande nos Estados Unidos, que é aplicado pelo governo inglês, que é aplicado inclusivamente em Espanha, que é aplicado noutros países europeus, em Portugal também, que é a diversidade. Diversidade, no fundo, é que devemos ter na sociedade e no entorno do trabalho, devemos ter pessoas, digamos, das mais diversas origens étnicas, nacionais, etc. Isso é diversidade. Por outro lado, a equidade significa que todos devem ter
direito a subir na sociedade e a alcançar as posições nas suas profissões, as profissões que se sentem com direito. Profissões e cargos, etc. Finalmente, na inclusão, todos têm que ser, no fundo, incluídos, integrados na sociedade. Ora, isto tem aqui vários problemas envolvidos. Para já, na diversidade de cor de pele, diversidade, portanto, de sexos, tudo bem. Ou de orientações sexuais, tudo bem. Agora, uma questão que se levanta e que é muito importante. E diversidade de pensamento. Aí está. Uhum. Eu não me interessa nada a cor da pele das pessoas. Claro, A claro que não. orientação sexual de cada um, características físicas, cada um pode ter as que quiser. Uhum. Ou que nasceu com essas características. Agora, diversidade de pensamento, aí é que está o problema. Está a ver? Segundo, equidade. O que é equidade? Para mim, sim senhor, somos todos iguais. Temos igualdade de oportunidades. Agora, igualdade de resultados, isso não. Porque cada um segundo o seu mérito. E Exatamente. a equidade é abolir isso. Terceiro ponto, integração. Como é que tudo isto, como é que se integram na sociedade? Como é que os incluem? Como é que vamos incluí-los? Aí levantamos o problema, por exemplo, do multiculturalismo. A integração, digamos, cada um vive em blocos separados, num mosaico. A sociedade é um mosaico. Portanto, pessoas de acordo com as suas orientações sexuais, com a cor da sua pele, com as suas origens nacionais, com as suas, com as suas diferenças de género, aí o que acontece é que a sociedade deixa de ser coesa. Com o multiculturalismo perde-se a coesão social. Percebo? Não sei se faço Sim, sim, entender. sim, sim. Sim, sim. Não, Perde-se. o Perde-se. até porque, repare, uma sociedade que seja exatamente, e desculpe uma expressão, uma mescla, uma misturada dentro de uma comunidade, a identidade daquele povo, daquela nação, vai-se diluindo. Portanto, Sr. Embaixador, o que é que eu costumava dizer, por exemplo, aos meus alunos quando eu era professor de História e Cultura das Artes, em formação para miúdos de turismo? O que é que eu lhes dizia? Olhem lá, sabem, só existe exatamente turismo no mundo. O que é que atrai sobretudo as pessoas que querem ir para fora? É exatamente o choque cultural. Esse choque cultural só foi garantido através daquele patriotismo endémico das gerações que herdaram, preservaram e praticaram essas tradições e esses costumes diferentes do nosso país. Portanto, se uma comunidade é exatamente e de forma desordenada e de forma irresponsável, mesclada desta forma, então vamos ter que sucumbir à ideia de que existe um mundo só sem fronteiras. Não justifica a existência de nações. Não é? Que é, no fundo, isso que eles querem também, o que os globalistas querem. Eles querem eles querem apagar as fronteiras, já têm feito ao longo das décadas, culturalmente, religiosamente, espiritualmente e um dia politicamente. Que é o que, no fundo, que é o que nós estamos a ver, não é? Com esta questão. E repare numa coisa, depois, ao Sr. Embaixador, já reparou que depois essa questão do wokismo torna muito complicadas aquelas questões da imigração. Portanto, se uma pessoa não quiser receber um número muito significativo de imigrantes, é porque se tornou num país racista. Depois, daquele ponto que estava a falar, por exemplo, no Brasil, você tem aquela coisa das cotas raciais para entrar numa universidade e não sei o quê. Ou seja, acaba-se com a meritocracia. Portanto, Eu referi a esse ponto, não é? No caso exatamente. Ou seja, da. diga, desculpe. Não. Continua o seu raciocínio. Não, Continua. exato. Ou seja, essa coisa da cota racial que acontece lá no Brasil, qualquer dia chega cá também. Claro, Ou claro. seja, nós não queremos saber da cor das pessoas. Nós queremos valorizar o seu mérito académico, moral, intelectual, na sua individualidade. Não, Pois, exatamente. Há uma questão que se levanta que é muito importante e que é esta. As cotas não resolvem nada. Pelo contrário, criam mais elementos de discriminação na sociedade. exato.
Exato. E além do mais, o que acontece é isto. Eu, por exemplo, se necessito na sociedade de bons médicos e de bons engenheiros e de bons advogados, eu não pretendo que existam cotas. Eu necessito que essas pessoas sejam profissionais competentes e com Uhum. mérito. Se não são profissionais competentes e com mérito, não me interessa. Eu não vou a um médico apenas pelo facto de ele dizer que tem o diploma. E como é que obteve o Claro. diploma? Não, interessa-me que ele seja um profissional competente. Ou um engenheiro, a mesma coisa. Ou um advogado. Agora, dizer que obteve o diploma com base no quê? No regime de cotas? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, não É a introdução de um elemento de discriminação. exatamente, porque já está ali a categorizar um tipo de raça, não é? Portanto, Exato. Estamos, no fundo, a introduzir um critério rássico. É rássico, isso, exatamente. é isso. É Não, isso. porque repare numa Características coisa. físicas, como disse, e não é a diversidade em função da cor da pele e não da diversidade de pensamento, de Do ideias. pensamento. Olha, repare numa coisa, eu estou a falar no meu caso em concreto. Eu, pelas ideias que professo, já fui. E depois, isso é outra coisa muito interessante que gostava de perguntar ao senhor embaixador, ainda bem que me lembrei disto, antes de lhe fazer uma última pergunta, para depois também apresentar o seu livro, que é o seguinte: veja bem, como se banalizou, por exemplo, por causa destas questões do wokeismo, a, a categorização que as pessoas de extrema esquerda fazem do outro como sendo fascista banalizou completamente o termo, porque eles não sabem o que é, a maior parte deles não sabe o que é fascismo. Mas por Com o rótulo. É, atrás, com o rótulo. exatamente. Ou seja, uma pessoa por declarar um certo sentido um certo sentido ideológico, por exemplo, relativamente ao aborto. Não, eu sou contra o aborto, por exemplo. O embaixador já vai ter 50 pessoas a acusá-lo de ser fascista. Agora eu pergunto a essas pessoas qual é a relação política, ideológica, identitária do fascismo, que é o fascismo italiano, aquele É, clássico que eles referem, com a questão do aborto. Não pode ser uma questão moral, não pode ser uma questão. evidentemente, o aborto é uma questão moral. É uma questão que depende, portanto, de cada um de nós. Quer dizer, Pronto, os princípios por quais nós os regemos. Aceitamos ou não deixamos, ou não aceitamos. Olha que isto tem a ver, e não tem a ver com, digamos, com uma posição política estricta ao senso, não tem. Faz exatamente. entender, não é? Exatamente. Só que hoje em dia, essa questão do aborto ou outras, por exemplo, o wokeismo aqui em Portugal também está de tal maneira forte que quando houve aquela operação policial lá no Martim Moniz, os próprios agentes foram acusados de fascismo, sabe? Portanto, isto está absolutamente descontrolado. O seu embaixador, por exemplo, em Portugal, onde é que identifica com mais clareza a infiltração wokeista aqui no nosso país? Normalmente as coisas aqui chegam um bocadinho mais tarde, mas acabam por chegar. Hum, Bom, eu digo-lhe uma coisa. No fundo, o percurso aqui em Portugal não é muito diferente daquele que foi seguido noutros países, geralmente nos países anglo-saxónicos, que foi aí que começou. Começou tudo na anglosfera. Portanto, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, etc. Depois transitou para a Europa continental, para a América do Sul e também chegou até nós. O que se passa é isto. Primeiro de tudo, é as universidades. E aí estamos em Gramsci, controlar as universidades. Hoje em dia a academia está controlada pelo wokeismo. Eu digo, não é só no âmbito das ciências sociais e humanas. É, uhum. neste momento, é a própria biologia, é a própria matemática que é considerada racista, por exemplo. É bem temático. Matemática. Portanto, começamos na academia. Em segundo lugar, é a comunicação social. E a Sem dúvida. comunicação social, como sabe, faz pandan com tudo isto e, consequentemente, vai seguindo a corrente, a tendência. E, e,
dinamizam todo o movimento woke. Em terceiro lugar é a classe política, que, no fundo, está, digamos, a acompanhar o fenómeno e está a alimentá-lo. Vamos ver, se situamos num vetor muito esquerda ou um vetor liberal, já sabemos que estão a apoiar. Mas, um setor de centro-esquerda, centro-direita, o que acontece é que há uma certa passividade e há um acompanhar da tendência também. Consequentemente, a classe política está minada. É o terceiro aspecto. O quarto aspecto a ver aqui é o caso das escolas. Portanto, e voltamos a Gramsci. No fundo, as crianças nas escolas, quer no ensino, quer no ensino primário, quer depois do ensino secundário, estão a ser doutrinadas num determinado sentido. Isso é fácil de perceber. A história, sem dúvida. A cidadania é ensinada de uma maneira. Em quinto lugar, temos as empresas. Repare que as empresas têm que seguir a diversidade, equidade e inclusão. E as empresas, no fundo, o que é que fazem? Ao seguirem, portanto, essa bitola da diversidade, equidade e inclusão, estão a patrocinar o discurso woke. Repare, vou dar 2 ou 3 exemplos muito simples. Estes exemplos que eu lhe vou dar referem-se à sociedade americana. Existiam várias marcas de produtos alimentares em que uns apareciam negros, noutros apareciam índios, ameríndios. E então, havia, por exemplo, o Uncle Ben's Rice, o arroz do Uncle Ben, que aparecia um preto. Foi retirado. A empresa retirou. Para poder vender, fazer politicamente correto, retirou. Havia uma manteiga chamada Land of Lakes, que aparecia uma Índia na capa, com penas e não sei quantos. Retiraram. Porque seria um ato discriminatório. E a empresa viu-se obrigada a fazer isso. Está a ver, neste momento, eu já falei os 5 vetores que isto tem. Em primeiro lugar, a academia. Em segundo lugar, os meios de comunicação social. Em terceiro, a classe política. Depois, é o ensino propriamente dito. E, finalmente, é a classe empresarial. Tudo isto, neste momento, vai a favor das doutrinas woke. E o que se passa aqui é que tudo isto visa alterar a matriz cultural da sociedade. É isto. Portanto, e nós temos que impedir isso a todo o custo. A questão é a seguinte: nós temos de nos basear em facto, não podemos agora experimentar aceitar narrativas ao prazer de cada um. Como dizia há pouco, eu dizia-lhe, os factos são sagrados. O comentário é que é livre. Cada um pode opinar o que quiser. Agora, não toquem nos factos. Isso não. Mas é exatamente, não, e olha, e achei muito interessante essa compilação dos 5 vetores, e realmente uma pessoa pensa bem e é verdade, nota exatamente isso. E eu acrescentava ainda um sexto, que é a indústria de entretenimento. Portanto, sim. Esqueci-me. Esse é o sexto. É o sexto, se quiser. Repare, a Netflix, a Hollywood, está tudo. completamente. Repare, e aqui, sim, desculpe, sim. Repare bem, por exemplo, no caso da Disney, esta Branca de Neve que aparece, no fundo tinha que ser uma personagem latino-americana para ser politicamente correta. Sim. E depois não aparecem os anões, porque isso seria discriminar. Todavia, os próprios anões protestaram nos Estados Unidos, os atores anões, porque disseram que nós estamos justificados, porque estamos a aparecer, não é? Não nos deixam aparecer nos filmes. Ou seja, já é uma forma de discriminação não intencional. Está a ver? Também estava há bocado a falar das marcas e eu estava-me aqui a lembrar que em Portugal também houve aí há um tempo uma polémica à volta daquela marca de chocolate, do Conguito. Também tem aquela figura de um boneco negro e não sei o quê. E já queriam tirar também. Portanto, nós estamos eu acho que abriu-se a caixa da Pandora da insanidade e agora
É que, no fundo, tem que se pôr um bocadinho de termo a esta demência, ou seja, tem que haver bom senso no meio de tudo isto, e é o que não há. E temos, no fundo, basear-nos em critérios minimamente aceitáveis. Não podemos neste momento, a engolir tudo isto desta forma. Com Portanto, certeza. Não, estou a tentar impor. Porque, repare, por exemplo, nós, olha, eu quando vivi nos Estados Unidos, e voltando ao problema que levantou há bocadinho das cotas, eu vou-lhe dizer uma coisa. Numa pequena cidade onde eu vivi, lá existia uma população negra que andava à volta dos 2, 3%. Para um concurso de televisão, apareceram 10 candidatos a locutores. Um dos candidatos era negro. Os restantes 9 eram todos brancos. O negro foi escolhido pela questão das cotas. E eu na altura, interroguei, mas afinal, se eles representam apenas 2% ou 3% da cidade, da população da cidade, como é que é escolhido este homem? Além do mais, era um exatamente. menos qualificado. Está a ver o problema do critério das qualificações? Era o menos qualificado e foi ele que foi escolhido. Era o menos qualificado. Sim, sim. E de facto, ele representava 2 ou 3% da população de uma cidade. E sendo o menos qualificado. Ou seja, lá está aquela questão que estávamos a falar da perigosidade das cotas, não é? Não é mais. É que promovemos a ineficácia e a incompetência e a sociedade sofre com isso. Repare bem num ponto que é muito importante. Será que fazem isto na China ou na Índia, hoje? As potências em ascensão, será que fazem isso? Não, não fazem. Claro, claro, claro. A China Por isso é neste que estão em ascensão, não é? momento. E na Rússia fazem? A Rússia neste Não. momento tem muito mais engenheiros do que tem os Estados Unidos. E tem a população menor. A China neste momento é um gigante tecnológico. A Índia vai para o mesmo caminho. Quer dizer, será com critérios deste género que eles vão conseguir triunfar? Aparentemente não. Não, então, e nós com a nossa atual, com a precariedade moral, espiritual e intelectual do Ocidente hoje em dia, nós nunca vamos conseguir competir Não. com essas potências. Não, opa, estava a dar o exemplo da Rússia. A Rússia, além de, apesar de tudo, manter a sua matriz a histórica, a religiosa, a cultural, etc., ainda tem essa questão, ou seja, não alinha com este tipo, como estava a dizer o seu embaixador, de demência. Isso depois tem resultados. Claro. Isso é evidente, não é? Minimamente. Agora, repare bem numa coisa. Voltando aqui a um outro tema que focou. O problema da imigração. Subsiste aqui um problema muito, muito complicado de base. Isto é, em 2015, em 31 de agosto de 2015, Angela Merkel disse o seguinte: Wir schaffen das, ou seja, nós podemos fazê-lo, isto é, podemos integrar, absorver e integrar na sociedade alemã esses refugiados todos da Síria e do Médio Oriente que vêm bater à porta. Uhum. Então entraram 1,5 milhão de imigrantes na Alemanha. E a partir daí foi a porta aberta para toda a gente. Para a Inglaterra, para a França, para os outros países europeus. Os países de leste, chamado leste, e Polónia, Hungria, deixaram? Não deixaram. Aí Não. não entraram. Logo, na noite de Ano Novo, de 2015 para 2016, houve violações em massa em Colónia, em Düsseldorf e noutras cidades, provocadas por esta onda de imigração descontrolada. Claro, Portanto, claro. em que na altura a polícia, as autoridades, tentaram escamotear o problema, esconder o problema. Não queriam dizer quem é que tinha participado dessas violações em massa. Ou seja, nós estamos a admitir, neste momento, massas de gente que não está controlada, que nem se integra. Este é que é o problema. Sim, 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 sim. O problema que se levanta é este. Porque o desfazamento sociocultural é imenso. Cumprir a lei, nós podemos dizer assim, cumprem a lei, sim senhor. Mas não é só a lei. Há um respeito pela cultura local, pela cultura da sociedade de acolhimento.
Exatamente. Hábitos, usos, costumes, valores, referências, princípios da sociedade de acolhimento. Não é só a lei. É que nós não nos podemos basear-se única e exclusivamente na, digamos, nos princípios de ordem legal, jurídica. Temos que basear também nos princípios de ordem cultural, moral. Com certeza, sim, sim. E infelizmente esses da ordem cultural não podem ser ajuizados como os da própria lei, porque, repare, e é por isso que há países, nomeadamente como na Suíça, por exemplo, que os imigrantes têm que dar provas da sua integração e tem que, inclusivamente, segundo me disseram amigos meus lá imigrados, tem que ter testemunhas do próprio bairro que comprovem que a pessoa se integra, que está em comunidade, que dialoga, que aprende a língua e assim sucessivamente. E o que nós temos aqui é o quê? E isto para mim já é um projeto dos globalistas, desta nova ordem mundial, há muito tempo que eles já estão a conseguir fazer uma coisa, que é a descaracterização das cidades com arquiteturas absolutamente horríveis e modernistas, e depois conseguem fazer a descaracterização nas próprias ruas pelos habitantes, que é o que o Sr. Embaixador vê naquele clássico do Martim Muniz. Sim. Portanto, é inconcebível e é inaceitável que nós tenhamos quase um micro-estado dentro de um território nacional que, 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 para o qual foi necessário derramar muito sangue e fazer grandes obras durante quase 900 anos para que ele pudesse ser nosso. Portanto, e que está culturalmente estabelecido, não é? Portanto, é muito triste. E, aliás, não são só os portugueses. Você hoje em dia tem turistas que vão a Lisboa e estrangeiros e que passam por ali e dizem: pá, isto parece que estou em Nova Delhi ou no Bangladesh ou uma coisa assim. Porque uma coisa foi aquilo que nós já falamos, uma coisa nós temos uma imigração feita de acordo com as necessidades e, em alguns casos, na minha opinião, muito urgentes, como disser, da fuga de guerra, eventualmente. Mas tem que se analisar o cadastro, tem que se analisar um certo perfil da pessoa e não isto que nós temos hoje em dia. Hoje em dia é uma absoluta bandalheira, uma irresponsabilidade e uma traição. Para mim a palavra é essa, uma traição. Mas eu já agora, a esse respeito, gostaria de lhe dizer duas ou três coisas. Em 2018, em Marrakech, fez-se uma conferência sobre a imigração, exatamente, sobre a imigração, e, e em Marrakech, o que aconteceu foi o seguinte: a Europa mostrou-se completamente desunida. A maior Uhum, parte dos países votaram a favor da declaração, que não é vinculativa. Houve uns tantos que votaram, que nem sequer compareceram, e outros que votaram contra. Consequentemente, não há uma política. Por outro lado, em Marrakech não se definiu claramente o que é um refugiado, o que é uma apátrida e o que é um imigrante. Dentro do imigrante há o legal e o ilegal. Consequentemente, há várias categorias a distinguir. Nada disso foi feito. Se o acordo de Marrakech não é vinculativo, como eu disse, de qualquer maneira, há um compromisso. Esses compromissos, os Estados tentam respeitá-los o mais possível. Consequentemente, uhum. aceitar algo que não é obrigatório, mas que no fundo até é, de certa forma. Ou seja, se aceita. Isto não pode ser. Porque além do mais, o que se foi decidido lá na altura não foi claro. Nada disto foi claro. O Ou que seja, aconteceu? Nada. há muita indefinição até nestas situações que seriam tão importantes e relevantes para nós regularmos a imigração. Nem isso se sabe, não é? Não, exato. Enfim, eu acho que, por outro lado, eu não queria entrar muito na política nacional nesta matéria, Sim, sim, mas, sim. como sabe, a partir do momento em que não houve controle da entrada da imigração, tudo isto, e que não houve uma distinção clara entre refugiados e imigrantes, a partir daí entramos num descontrole total da situação. E não é possível remediar o problema. Não é fácil. Isto, não vejo como isto possa ser revertido
nos próximos anos com alguma facilidade, não. Portanto, agora o problema, na minha perspectiva, tudo isto foi orquestrado não só pelo atual Presidente da República, como pelo governo da Geringonça. Portanto, eles são os responsáveis maiores por esta situação que temos em mãos agora. E para mim é um crime de lesa pátria. Para mim e para outros que acompanham a linha de pensamento da associação, por exemplo. Enfim, é aquilo que temos, não nos podemos conformar, obviamente, temos que resistir, lutar, mas eu ia aproveitar, ó, Sr. Embaixador, que a nossa conversa já vai longa, apesar de estar a ser muitíssimo interessante, enriquecedora, não só para mim, como também para os ouvintes que terão a oportunidade de depois de acompanhar a nossa entrevista. Eu ia lhe pedir, Sr. Embaixador, que divulgasse, agora tivesse aqui o seu momento de divulgação da sua obra, para as pessoas acompanharem o seu pensamento e a sua pesquisa. Bom, este é o meu livro. Eu não sei se Vê-se perfeitamente. quer que eu apresente outra vez, está aqui. Sim. O que eu digo, no fundo, é isto. Nós estamos perante guerras culturais. Estas guerras culturais são tão perniciosas como as guerras entre Estados. Ou seja, tem um problema na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Tem um problema no Médio Oriente, entre os israelitas e os palestinos, e agora entre os israelitas, americanos e iranianos. Tem problemas potenciais no Extremo Oriente. Portanto, Taiwan, a China, etc. E por aí fora, não vou mencionar tudo. Tudo isso são problemas reais ou potenciais de guerras físicas. Mas há esta guerra que nos afeta a alma. As guerras culturais afetam a própria alma. Isto é um problema fundamental. Se neste momento a nossa matriz cultural e civilizacional está a ser posta em risco, querem no fundo tornar tábua rasa, fazer disto um terreno completamente vazio e a partir daí construir algo de novo. Portanto, nós temos que nos opor a isso. O que eu lhe digo, basicamente, é isto. Os turcos não estão a escalar as muralhas de Constantinopla. Estão lá dentro já. Este é que é o problema. Este é o problema. Exatamente. E o que se passa é que estamos, à esquerda, de mão dada, com os hiperliberais, estão a levar isto para um caminho ínfio, perigosíssimo. Porque, então, no fundo, é a morte da civilização. Logo, eu acho que estamos num Ocidente em declínio, é verdade. Mas o que é que herdamos de Roma? O que é que herdamos da Grécia? O que é que herdamos de Jerusalém? Tudo isso é posto em causa. O que é que herdamos da ciência, do iluminismo, da tecnologia? E, portanto, isto é algo que nos pertence, que é nosso. Consequentemente, eu acho que não podemos estar a admitir isto durante muito mais tempo e temos que nos opor. Eu levei 4 anos a investigar. Porque comecei-me a interessar por isto já há muitos anos, mas há uns 5 ou 6 anos esta parte comecei a pouco e pouco a perceber onde é que tudo isto estava a levar. Porque o professor tem vários autores, fui vendo e lendo vários livros e consultando a internet quando podia, e depois comecei a escrever este livro que, como digo, tem 14 capítulos em que falo de racismo, de imigração, integração, multiculturalismo, falo de Islão e integração, sexo e género, falo da sopa de letras do wokeismo e outras causas que ele defende, a ideologia de género e o problema dos transgêneros, falo da pedofilia, por exemplo, que é o último tabu e as guias vermelhas. Depois falo na Deus da ordem natural, pátria e família. Há uma visão bíblica e uma visão atual. Fantástico. E há os dossiês da demência, vão desde os ambientalistas à obesofilia. Por exemplo, já agora, os gordos sentem-se discriminados. E ao sentir-se discriminados, consequentemente, nós temos que ter um discurso para os gordos que não seja nenhuma forma de bullying ou de ofensa. Está a ver o problema? Aos anões, se quiser. Sim. Os ambientalistas
repare, vão por vias completamente radicais. Atiram-se com tinta, com sopa para cima de quadros de valor, correntam-se aos aviões, para não deixar os aviões escolar. Quer dizer, estamos aqui num desvario, numa demência, numa insanidade coletiva que tem que parar. Depois, tem que haver uma estratégia combinada de ataque eu tenho a impressão que já estamos um pouco tarde. Este combate já é tardio, porque está muito enraizado. Eu faço notar 2 pontos aqui que são importantes. Primeiro ponto, são os primeiros decretos, ou presidential order, se quiser, do Donald Trump, quando chegou à Casa Branca, e que procurou anular todo, digamos, o legado wokeista que existia na administração americana. Esse é o Da primeiro. administração anterior, exato, não é? E o segundo é a sentença do Tribunal Britânico, do Supremo Tribunal Britânico, em que vem-nos dizer um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, portanto, o critério é biológico, não pode assentar no critério de género. O critério de género é um critério psicológico ou cultural, não tem nada a ver com o biológico. Então, o Supremo Tribunal determinou um homem é um homem biológico, uma mulher é uma mulher, biologicamente falando. São 2 questões muito importantes. Os Estados Unidos, este conjunto de, digamos, ordens internas, passaram, e na Grã-Bretanha já há uma decisão do Supremo em que tenta pôr os pontos nos is nesta matéria de sexo e género. Eu acredito, Sr. Embaixador, que apesar de tudo nunca é tarde. Para nós que queremos, que acreditamos na graça da providência, eu acredito que o mundo, com o tempo, sairá desta apostasia, irá converter-se e as coisas vão reverter. Eu acredito nisso, eu acredito no reino social de Cristo, que é aquilo que nós, cristãos, acreditamos. Obviamente que agora, apesar desta profunda crise que estamos a atravessar, resta-nos a resistência e a fé. Frederico, eu estou de acordo consigo, mas repare, pessoas tão distintas como o inglês Douglas Murray ou o Papa que falámos, Bento XVI, eles disseram, neste momento há um ódio ao Ocidente, mas é o próprio Ocidente que está a cometer Harakiri. Exato, Não exato. não são os chineses, os indianos ou os africanos, somos nós próprios. Somos nós próprios, que é mais grave ainda. O Papa disse isso e o Douglas Murray diz isto nos seus livros. The War on the West, a guerra ao Ocidente. É isto, o Ocidente contra si mesmo. É o Ocidente, no fundo, a autoflagelar-se, que ainda... É isso mesmo. Que é inacreditável. Não, enfim, nós, pronto, estamos aqui no meio desta toxicidade toda a tentarmos sobreviver, mas enfim, eu não diria, e nós sabemos que não é uma maioria que compactua com isto, mas já é um número muito grande de pessoas que... Deixa-me só que acrescente aqui um ponto. Estas ideias, e não falámos disso, mas isto é ponto, é muito importante. Isto surge onde? Nas elites urbanas. Quer Sim. na anglosfera, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, quer na Europa, quer aqui em Portugal, são as elites urbanas. É isto que surge. A esquerda caviar e os hiperliberais. É aqui que surge. Sim, O homem da sim, rua. sim. O homem da rua, o que é que ele tem a ver com isto? O homem da rua vai dizer, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. É o que diz, por exemplo, o Arturo Pérez Reverte. Sexo é o sexo, eu não sei o que é o género. Género é uma categoria gramatical para mim. No fundo, somos atraídos pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo por vezes. Mas sexo é sexo e género é uma categoria gramatical que tem nada a ver. Género é uma, no fundo, é uma construção que esses indivíduos fizeram para justificarem as atrocidades. Não só, é muito importante porque o homem da rua não se sente identificado com este tipo de problemas. Como é óbvio. Claro que, e depois muitos dos nossos recursos nacionais, mas também dos nossos impostos,
vão parar a este tipo de lixo doutrinário. Não é? Portanto, eu quantas vezes já passo dos meus passeios pela cidade e deparo-me com não sei quê, um evento organizado pela Junta de Freguesia de inclusão, enfim, com toda aquela narrativa que nós sabemos. E é aquilo que o Sr. Embaixador está a dizer, a pessoa popular, o homem popular, é indiferente a estas coisas e até sente, na maior parte das vezes, ou a repugnância, ou aversão, ou rejeição. Claro, Portanto, claro, é isso mesmo. É isso, exatamente. não, portanto eu até, ó, Sr. Embaixador, eu até vou fazer aqui, se me permitir, dois apelos aqui para quem nos irá ouvir, que é assim, o primeiro é para que os nossos sócios, simpatizantes, eh, adquiram, comprem o livro do Sr. Embaixador Francisco Henriques da Silva. Eu já tenho o meu aqui em casa. Eu peço que se vocês se interessarem por este tipo de matéria, pelo tipo de assuntos que nós abordamos aqui, se vocês quiserem ter uma capacidade de argumentação forte para quem defende este tipo de loucura, que compre o livro do Sr. Embaixador. E antes de encerrar, eu só ia também fazer um apelo aos nossos sócios, neste caso, aos nossos simpatizantes, que se quiserem ajudar a causa, que se tornem nossos sócios, porque os sócios são a seiva de qualquer associação. Eu apelo que sejam nossos sócios. A cota é uma cota irrisória, é uma cota simbólica. Receberá o vosso cartão de sócios, os estatutos da associação e tudo aquilo que comporta. Da minha parte e da parte da associação, só me resta agradecer ao seu embaixador esta conversa riquíssima que travámos aqui e somos muito gratos. Olha, muito obrigado. Eu peço desculpa por ter engasgado algumas vezes, mas estava um bocadinho cansado hoje. Mas enfim, Não, 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 um gosto. não engasgou de maneira nenhuma. Foi sempre muito fluido e foi um gosto ouvi-lo, e vai ser um gosto também levar este conhecimento a quem nos segue e quem ainda não conhece a sua obra. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, Sr. Embaixador. Um grande abraço, fique Um com Deus. abraço. Obrigado. Obrigado.